Você sabia que a febre é produzida pelo nosso próprio sistema imunológico como um mecanismo para nos defender? Muita gente acha que a febre é causada pelos vírus e bactérias que acabam invadindo o nosso organismo, mas não é bem assim que acontece. A febre ela pode ser uma grande aliada no combate às infecções. Se você quer entender melhor sobre o assunto, fica até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e hoje eu tô aqui para te explicar por que a febre pode ser uma grande aliada no combate às infecções do nosso organismo. E para isso, a gente vai precisar entender como funciona o nosso sistema imunológico. A gente está o tempo inteiro em contato com micro-organismos que podem nos fazer mal. Mas então você me pergunta, e por que a gente não fica doente o tempo inteiro? Porque a gente possui um poderoso sistema de defesa. O sistema imunológico é como se fosse o exército do nosso organismo. Ele se espalha pelo corpo através de uma rede que a gente chama de sistema linfático. Essa rede ela facilita a comunicação entre os glóbulos brancos, que são as células de defesa capazes de identificar qualquer tipo de micro-organismo invasor. Então, os gânglios, eles são como se fossem bases militares, onde essas células de defesa ficam atentas, sempre atentas, para nos proteger. E quando algum micro-organismo ele é detectado, a gente começa a produzir anticorpos. Os anticorpos, eles são como se fossem armas, que são específicas para cada tipo de micro-organismo. Então, ao longo da nossa vida inteira, a gente entrou em contato com vários vírus e bactérias, e para cada um desses micro-organismos, a gente possui anticorpos específicos para combater aquele tipo de micro-organismo. Então, quando a gente entra em contato com algum corpo estranho, duas coisas podem acontecer. Ou ele é barrado e combatido logo na fronteira, antes de invadir o nosso corpo, ou ele consegue ultrapassar as barreiras imunológicas, se instalar e infectar alguma das nossas células. Quando a gente consegue barrar ele logo na fronteira, significa que a gente já tem um anticorpo específico para ele. Então ele já foi identificado antes, ele não vai entrar de novo, porque já tem um anticorpo ali para barrar ele logo na entrada. Quando ele consegue ultrapassar, é porque ele ainda não foi detectado pelo nosso organismo. Provavelmente é a primeira vez que ele está ali entrando em contato com a gente. E aí o organismo ele possui alguns sistemas para detectar e combater aquele organismo. Então, como que funciona isso na prática? Vamos supor que você entrou em contato com um vírus que provoca infecção de garganta. E vamos supor que é a primeira vez que aquele tipo de vírus está invadindo o seu organismo. Então, ele ultrapassou as barreiras imunológicas, se instalou e infectou alguma célula próxima aqui à região da garganta. A temperatura do nosso corpo vai subir e essa região aqui ela vai inchar e ficar dolorida, porque as amígdalas elas são um gânglio e o gânglio incha quando ele está produzindo anticorpos para combater aquele organismo, aquele micro-organismo. E a febre, ela surge porque a alta temperatura vai aumentar a eficácia do sistema imunológico, ao mesmo tempo que vai diminuir a atividade daquele vírus. Então a febre ela vai agir como um mecanismo de defesa natural do nosso organismo. Então é uma resposta imunológica natural, certo? Agora que a gente entendeu mais ou menos como que funciona o nosso sistema imunológico, é importante destacar que febre a gente considera a partir de 37,8. Entre 37 e 37,7, a pessoa está febril, ou seja, a temperatura está aumentada, mas ainda não é caracterizado como uma febre. A maioria das infecções ela vai apresentar uma febre baixa e que dura até 3 dias. Nesse período, o recomendado é observar e hidratar, antes mesmo de recorrer ao antitérmico, porque é necessário respeitar o tempo de todas as coisas, inclusive o tempo de resposta do sistema imunológico. Porém, a gente vive em uma sociedade imediatista
E quando a pessoa ela fica com febre, que ela já fica um pouco mais amuadinha, isso já impede ela de realizar algumas atividades, ela já recorre ao antitérmico para poder voltar a trabalhar, voltar a produzir. O único problema disso é que o sistema imunológico pode demorar mais para completar o processo de combate àquela infecção. Ah, mas doutora, não tem que entrar com antibiótico? Não. O uso indiscriminado de antibiótico está produzindo bactérias cada vez mais resistentes, as chamadas superbactérias. Então, a prescrição de um antibiótico ela tem que ser feita com muita responsabilidade. E quando a gente entra com antibiótico logo no primeiro dia de sintoma, isso vai impedir o seu sistema imunológico de reconhecer aquele micro-organismo e produzir anticorpos contra aquele micro-organismo. Então, estou explicando e fazendo esse vídeo aqui para que vocês entendam que a gente possui um sistema de defesa muito eficaz contra qualquer tipo de micro-organismo. E quando o nosso sistema de defesa apresenta sinais de que ele não está dando conta de combater aquela infecção sozinha, aí sim o médico vai interferir de alguma forma, como por exemplo, com o uso do antibiótico. Existem outras formas também de intervenção. É importante destacar que a intervenção médica ela vai ser baseada no estado geral daquele paciente. Então, se você olhando para o paciente, você vê que aparentemente ele está bem, dá para observar e hidratar. O antitérmico e o analgésico é só para fazer com que ele passe pelo processo de uma maneira mais tranquila. Mas não são essas medicações que vão combater aquele micro-organismo. Entende? É o próprio sistema imunológico que vai fazer isso. Se depois de 3 dias a febre estiver muito persistente, ou se aquela pessoa começar a apresentar sintomas muito graves nesse período, ou às vezes na criança geralmente, né? Convulsiona porque a febre está muito alta, aí é o momento de interferir. Então, quando o sistema imunológico dá sinais de que ele não está dando conta de combater, aí a gente vai entrar com antibiótico. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter ajudado e esclarecido todas as dúvidas. Se ficou alguma, deixa aqui nos comentários. Isso também me ajuda a produzir mais conteúdo e entender quais são as informações mais relevantes para vocês. Ok? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.